Meus amigos, parazão aí começando nesse mês, né? Nesse nosso final de mês de janeiro. E a gente vai fazer um vídeo rapidamente para tu entender como é que é o formato do Parazão 2026. Depois da nossa vinhetinha, a gente mostra aí como é que é. Meus amigos, chegam logo aí dando like, né? Quem é papão dá o like. E quem é do Remo, secador, né? Aquela história, o canal cresce e ele cresce também não só pelos fãs, mas pelos haters também, né? Então, dá o dislike que isso aí também ajuda a engajar aí o canal. Faz teu comentário aqui, mas sobretudo, quem é do papão já se inscreve aqui no canal. Beleza? Bora entender aí o nosso formatinho do nosso Parazão 2026, infelizmente, né, o Parazão, como a maioria dos campeonatos estaduais, ainda é um campeonato quase que semi-profissional, infelizmente, né? Já melhorou muito, né? Pode ser melhor, já melhorou muito, mas infelizmente ainda continua sendo um campeonato tal qual a maioria dos campeonatos regionais, um campeonato meio que aí, quase que um campeonato semi-profissional. Mas o Parazão ele é dividido aí em dois grupos de seis, né? Portanto, 12 clubes, sendo que os dois últimos é, caem para a segundinha ou a Série A1 do Paraense. Então, grupo A aí com Remo, São Raimundo, Capitão Poço, Tuna, Cametá e Santa Rosa. E grupo B, Paysandu, São Francisco, Bragantino, Castanhal, Amazônia e Águia, né? Esse aí são os times, os 12 times que vão disputar o Parazão desse ano. Como é que funciona? Bem, a gente vai ter no seguinte formato: o grupo A enfrenta o grupo B, né? Então, o grupo A versus o grupo B, portanto, 6 jogos, 6 rodadas, e a partir daí a gente vai tirar uma classificação geral para sair os 8 melhores colocados, ou seja, não necessariamente quatro clubes do grupo A, não necessariamente 4 grupos do grupo B, né? Você vai juntar todos os 12 e vai ver na pontuação quem foram os 8 primeiros, né? Os dois últimos caem e o nono e o 10º fica ali naquela zona cinzenta intermediária. Então, vamos ter aí 6 rodadas, os 8 primeiros se classificam para formar as quartas de final, depois semifinal e aí por diante, né? E esses são os jogos aqui do Paysandu. O Paysandu estreia com São Raimundo, depois Capitão Poço, Tuna, esse jogo ainda é indefinido, o mando de campo, né, onde vai ser Paysandu Repá, né? Paysandu e Cametá e Paysandu e Santa Rosa, esses mandos aí, o último ainda a ser definido, mas os 4 primeiros jogos do Paysandu, muito provavelmente todos aí em Belém, né? O campeonato começa em janeiro, vai ao final de janeiro até final de março, podendo se estender ali no início de abril. Peguei aqui uma reportagem do GE, que ela tá bem didática, para explicar para vocês, né? Mas basicamente como é que funciona, né? Depois desses 8 primeiros, né, a gente vai ter aqui esse confronto. O primeiro joga contra o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. O que é importante, porque os 4 primeiros nessa colocação geral, eles acabam tendo um mando de campo. E isso é importante, sobretudo para Remy Paysandu, porque evita viajar, né? Imagina, enfim, lá para Santarém, no meio de uma temporada, ir lá viajar para Santarém, por exemplo, então isso é muito importante, porque vai ser jogo único, tanto as quartas de final quanto a semifinal. Então, jogo único, né? É quem vencer avança para a semifinal e depois a final. Apenas a final, que deve ser final de março, início de abril, apenas a final, a gente vai ter o jogo de e de volta. Então, e somente a final vai ter o jogo de ida e volta, né? O campeonato mais curto, o formato se mantém aí, tal como o formato do ano passado, então é um formato muito parecido, pequeníssimas modificações. Então, com a diferença que a gente tem um pouquinho de datas, né? Os regionais foram um pouquinho mais encurtados em razão do novo calendário do futebol brasileiro. É importante para o Paysandu, né? Eu venho batendo muito nessa tecla, não era para a gente cair para ser, mas já que caiu, caiu no momento certo, porque com essa mudança de calendário não vai coexistir o paraense com uma Série C, então a Série C só em abril, e aí isso dá tempo para o Paysandu se planejar, formou um elenco, né, razoável, sem gastar muito, pegou algumas oportunidades de mercado, vai jogar a base
parte do elenco vai ser a base no Campeonato Paraense para poder observar e quem sabe servir de uma peneira aí um pouco mais oficial. Então, é um planejamento sim interessante, claro, do que restou, né? Infelizmente não foi uma opção, foi uma imposição tendo em vista a nossa crise financeira de qualquer forma, né? Aquela história. Quem sabe que por linhas erradas não seja escrito aí a história certa, né? Revele algum garoto da base, isso traga um retorno técnico e um retorno financeiro, quem sabe vendendo esses jogadores. Então, Paysandu vai ter aí esses 3 meses para se preparar para uma Série C, diferente de, por exemplo, o rival, que ou vai abrir mão completamente do Campeonato Paraense, ou vai ter que fazer aquele bem bolado com misto, né? De qualquer forma, acabou tendo um pouco de prejuízo, que para a gente é interessante ter esse prejuízo aí para o rival, que deve vir praticamente com força máxima apenas nos clássicos, né? Campeonato Paraense aí, então, bem curto, né? Um tiro bem curto. Cada vez mais os campeonatos regionais vão morrendo. Agora com esse encurtamento de data, me parece que agora vai virar meio mesmo que aí uma pré-temporada. A gente está vendo aí vários campeonatos regionais sendo disputados com os principais clubes no sub-20, né? Mas ainda assim, tendo em vista os clássicos regionais, esse interesse ainda persiste, né? Dos grandes clubes, no caso aqui do estado do Pará, Remy, Paysandu e um pouquinho ali Águia também e Tuna, né? Mas quero saber o que tu acha do Campeonato Paraense, né? Acha que os times Remy e Paysandu principalmente deve disputar com times alternativos ou deve ir com força máxima, já pensando em se preparar para os focos, né, para os campeonatos principais ao longo do ano? Coloca teu comentário aqui. Legal? Forte abraço, tchau, tchau, saudações bicolores e até a próxima.